Boa noite, pessoal! Bem-vindos ao Acorda Alice, esse espaço maravilhoso para a gente ouvir e conhecer histórias de mulheres, histórias de superação, de mulheres que tiveram resiliência na vida e que conseguiram recriar suas próprias vidas de uma maneira incrível. Se você também tem uma história de superação e quer partilhar com a gente, é só mandar uma mensagem que a gente vai entrar em contato. E hoje a nossa convidada é a Dani Sadala, que conseguiu unir duas paixões, a psicologia e o design. Só que não foi nada fácil até ela conseguir, e ela vai contar aí as inúmeras mudanças de rota que ela fez. A Dani já entrou, vou convidá-la aqui. Peraí. Prontinho, Dani. Mandei aí para você. Olá, Dani! Oi, Muito tudo obrigada. bem? Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Parabéns aí pela sua história incrível que eu ouvi. Fiquei apaixonada. Falei, nossa, que bacana. Ela vai ter muita coisa para contar para gente. Se apresenta aí para o pessoal, Dani. Então, prazer, Carol. Tão bom estar aqui. Tem um perfil lindo, uma história de vida também muito legal, muito bacana. Super bom ter caído de paraquedas no seu Do feed, meu no seu perfil. Instagram, no seu perfil. Obrigada, obrigada. Aliás, eu vi também seus stories lindos. Eu adoro aquele azul que você usou hoje. Eu acabei de... Estava olhando lá os seus Eu stories. sei, eu Gente, fiz vai ele dar em um pulo homenagem lá a no você. perfil dela. Hã? Eu fiz ele em homenagem a você, eu sei que você gosta. Ah, obrigada! Nossa, eu não sabia. Obrigada, Dani. Muito legal. Muito bom. Então, eu sou a Dani Sadala, sou design de interiores. Eu hoje faço o que eu amo. Eu comecei com design em 2008, quando eu fiz escola de design, e Bom, a transformo Dani a vida também é das carioca, pessoas. gente, igual a mim. Você mora no Rio também, não é, Dani? Moro no Rio, tenho 3 filhos, tenho uma cachorra, sou Ai, que casada, sou delícia! carioca. Eu também tenho um bichinho. Olha, o pessoal tá entrando aqui, Raquel, Jéssica, o João Pedro. Boa noite, pessoal. Dani, vamos começar, então. Primeiro, eu queria que você falasse sobre a psicologia, né? Que você contou que você sempre gostou muito, sempre se interessou, você se via conversando com suas amigas. Como é que surgiu a psicologia na sua vida? Então, eu não sei exatamente assim. Eu acho que essa aptidão, como é que ela nasceu, né? Eu sempre fui uma adolescente que gostava muito de conversar com as minhas amigas, de ouvi-las. E aí eu tenho uma madrinha que é psicanalista, talvez com algumas conversas com ela eu tenha tido essa reflexão de uma forma diferenciada. E em um determinado momento da minha vida, a psicologia ficou muito latente, era o que eu queria fazer, eu tinha certeza que era o vestibular que eu ia Testar. praticar, né, aquela profissão, Uhum. Você testar, chegou a só fazer, que não. fez terapia durante a adolescência, não? Não, não, eu não fui uma jovem. Eu cheguei a fazer um período, mas eu não cheguei a ter períodos longos assim de Ah, terapia. Não tinha assim, não tinha acompanhamento não tinha com esse conhecimento. psicóloga, Então veio mais não. pela sua tia, uma coisa Não, eu acho que familiar. assim, isso, eu E, não. e- desculpa, porque Pode tá falar. falhando um pouco a internet. É, não, eu entendi. É que veio mais um pouco assim com relação à sua tia, né? O contato que você tinha com ela e o prazer que você tinha de ouvir histórias também das suas Eu sempre amigas. gostei de ouvir muito as minhas amigas, de tentar ajudá-las. Eu sempre fui uma intermediadora em casa também. Eu sempre quis tentar evitar conflitos. Isso, para mim, tinha um peso muito grande quando tinha uma situação doméstica, né? Eu era aquela pessoa assim que tentava evitar conflitos. E, de Uhum. fato, eu achava que era a profissão, a carreira que eu ia seguir na vida. Só que Porém, aí, só que aí, de repente, eu acho que todo mundo dentro da sua profissão é um pouco psicólogo.
É né? Eu acho que o verdade. médico ele é psicólogo, é, o web designer ele é psicólogo, o, quem arquitetura o engenheiro ele precisa saber gerir pessoas, né? Uhum. Ter essa psicologia do trato, né? Eu sempre gostei do trato com pessoas, talvez pela experiência do meu pai era músico, meu pai fazia cinema, de ter muitos anos a mais do que a minha mãe, ele tinha idade de ser meu avô, ele tinha um trato muito gostoso com a gente, o dia a dia, de ouvir, de Uhum. sentar no chão para conversar. E talvez isso tenha me impulsionado um pouco também para fazer a psicologia, ter essa paciência, né? Ter essa virtude Uhum. de ter paciência de ouvir as pessoas. E aí, na época que eu fui fazer vestibular, eu descobri que eu estava grávida do meu namorado. Uau! E Uau! assim, faltando nas vésperas de fazer vestibular, faltando assim, sei lá, um mês. Você tinha 17, 18 anos. Eu tinha 17 anos. Eu tinha Olha 17 só. anos. E aí, então, eu não podia, quer dizer, eu poderia ter feito vestibular, mas eu não estava, assim, apta para ir. Eu estava passando É, não. muito mal e tal. Conversei com os meus pais, a gente tratou a situação de uma forma amigável. E, Ai, que e bom. eu e meu namorado resolvemos casar. Eu sou casada com ele até hoje, são 31 anos de Ai, que casado com lindo! filhos. E aí, então, esse sonho da psicologia, nesse momento, ficou de lado, porque o vestibular, na época, era um vestibular que só tinha no final do ano. E aí foi quando Uhum. eu descobri que eu estava grávida, meu pai falou, olha, filha, tudo bem, você vai casar, mas o vestibular que tiver no meio do ano, o que tiver, você vai fazer. Sem estudar, você não vai ficar. E a psicologia não tinha, era uma carreira que só tinha anualmente. Uhum. E aí, então, no meio do ano, o que tinha? Administração de empresas. Então, não foi assim, eu não fui atrás de um sonho, eu fui atrás de um Do que tinha respeito. para hoje. É, assim, honrar aquilo do meu trato com meu pai, né? Tudo bem, então eu vou entrar para a faculdade, eu E vou que fazer o foi que tem. lindo, né? Ou, se a gente desculpa te interromper, eu vou te interromper várias vezes, porque eu sou curiosa, Imagina. então eu quero saber das histórias. É, só fazendo um parênteses, né? Que lindo que seu pai aceitou, te acolheu super bem e cuidou de você também, né, o Dani? Porque quando ele diz para É, você se estudar, é para você não parar a sua vida, né? sim, eu Assim. acho que eu hoje tenho, assim, eu tenho 3 filhos, talvez com essa mentalidade dele, ele não estava me preparando só para aquele momento, ele estava me preparando a longo prazo, né? E ele me Exato. apoiou Que no lindo. presente, mas ele pensou no futuro. Eu tenho, assim, até dentro da minha área de atuação, do próprio design de interiores, eu falo para o meu cliente, você quer daqui a 10 anos estar morando nesse ambiente que você está hoje, então vamos programar esse agora. Né? Então, assim, não Uhum. adianta você trabalhar hoje um perfil de decoração, de arquitetura de interiores com um modismo. Então, eu sempre Sim. falo, as bases aliadas, elas são duradouras. Elas vão É, sim. perdurar por um tempo. Você até vai enjoar delas. Talvez sim, talvez não, de acordo com as suas bases. Então, assim, talvez esse mecanismo dele foi um mecanismo de proteção a longo prazo, né? De não Sim. desperdiçar o meu tempo. E Sim. aí, E aí então, você quando entrou em foi administração, eu entrei em né? administração, não tinha E nada a ver comigo, não consegui concluir a acabou abrindo um faculdade. negócio empreendendo com o seu marido. Aí assim, eu assim, já tinha, a minha família são 8 arquitetos, já tinha um viés muito forte de arquitetura. Então, nesse momento que eu entro para a administração, a gente então resolve abrir uma empresa de locação de imóveis para eventos. Então, Olha, aquilo começou a extrair de mim, talvez, a arquitetura, porque eu desenhava os móveis
para poder produzir. Eu tinha uma marcenaria, a gente produzia em grande escala e os eventos eram assim, 50 mesas, 1.000 cadeiras e sofás e tudo que tem aí de bom melhor, chama Fortunati, o nome da empresa, que é Olha que Próspero bacana. em inglês. E aí, então, assim, nós ficamos muitos anos trabalhando nessa empresa, tendo essa empresa com essa missão, né, de fazer eventos. E aí, de fato, eu passei um momento assim meio sem vida final de semana, porque eu Imagino. trabalhava durante a semana, mas final de semana eu tinha muitos eventos. Então, assim, eu ficava completamente esgotada. Em 2008, eu tive uma estafa muito grande e Você era já um tinha os período que 3 filhos estava... nessa época? Eu já tinha os 3 filhos e foi um Imagino. período que estava tendo uma epidemia de febre amarela e nós precisávamos viajar e eu precisei tomar vacina. Eu já tinha ido ao México anteriormente, já tinha tomado a vacina, não tinha tido reação nenhuma. E nesse momento que eu tomei a vacina, foi a segunda dose, porque a cada 10 anos, eu tive uma reação alérgica. E essa minha reação alérgica, ela me paralisou. Então, essa pessoa superativa que trabalhava, que fazia tudo, que cuidava do filho, dos filhos, da casa, dos eventos, eu fiquei paralisada. E por conta dos remédios que eu tomei, eu desestabilizei a minha suprarrenal e entrei num estado de depressão Que medicamentosa. loucura. Que E aí, loucura. assim, essa minha psicóloga, que é a minha madrinha, psicanalista, foi uma pessoa que me ajudou muito. E ela falou, Dani, eu acho que chegou um momento da sua vida que está na hora de você resignificar os seus sonhos. Transformar aquilo que você está vivendo. Será que, de fato, vamos lá, vamos parar para pensar ao longo desses anos. Será que você teve o filho, você não fez o vestibular que você amava, você parou por conta disso, você ganhou uma família, por outro lado, e tal, tal, tal. Mas quem sabe agora não está no momento de você fazer um desvio de rota. Olha, E foi seu aí, momento nesse momento, Acorda Alice, né? Esse foi um acorda grande Alice. momento. Eu fico toda arrepiada. Quando você me mandou, que eu vi o hashtag Acorda Alice, eu falei, gente, faz todo sentido para mim. Né? Porque, Para assim, todas, realmente... mas olha, cada vez que eu escuto história, e todo mundo gosta muito desse nome, porque é isso, é um momento que a gente quer se enganar, né? Quer dizer que tá tudo bem, não tá tudo bem, Não, mais um pouquinho, e a vida vem e e ela te acaba, né? coloca, ela te dá uma rasteira. Naquele É momento, isso. eu costumo dizer que foi a melhor rasteira que eu recebi. Foi uma rasteira santa, sabe? Ai, que Porque, lindo. Carol, eu fiquei. Olha, para você ter uma noção, eu entrava no banheiro de costas para eu não me ver. Eu fiquei Ai, dias e Dani. dias sem me olhar no espelho. Eu emagreci muito, eu tinha muita dificuldade de comer, porque depois eu entrei em medicações que tiravam meu apetite. E aí, então, e com 3 filhos, e casada, e com E essa quanto empresa que tempo, tinha... Dani, nisso? Eu fiquei 6 meses assim, mas 3 meses assim de cama, super mal, assim, sem conseguir vontade de cantar uma canção, sabe? Aham, aham. Sem conseguir levantar, sem conseguir viver exatamente. Eu aprendi, ali foi assim, eu acho que foi um degrau da minha vida, né? Eu vivi até 2008, eu tenho 2 nascimentos. Eu costumo dizer que eu tenho uma outra idade. A minha idade, ela consta de 2008 para cá. Eu nasci de novo. Uhum. Então, eu não, em pequenas coisas eu não conseguia ter prazer. A suprarrenal, Uhum. ela produz uma glândula muito importante que é o cortisol, né? Então, quando ela se desestabiliza, ela cria esses mecanismos mesmo por conta da ausência desse hormônio. E aí, de fato, eu sabia que era químico, mas assim, eu sempre tive muita fé em Deus. Enfim, como eu falei para a Camila, tem histórias dentro da grande história, né? Então, Sim. nesse intervalo, eu falei, vou fazer um recorte,
para contar um pedaço da minha história. Então, assim, eu nasci católica, eu já tinha me convertido, hoje eu sou protestante, da igreja evangélica, e nesse momento eu já tinha uma vida com Deus diferenciada. Não que quando eu tivesse sido católica eu não tivesse tido esse relacionamento, foi uma coisa diferente. Em outro momento eu vou ter a oportunidade de conversar e contar aí essa história também. Meu pai era músico, ficou em coma 13 anos. Então eu já vinha com essa bagagem de ter... Ele fez uma plástica, ele era muito vaidoso, fez cinema e tal. E ele ficou, de fato, do coma até falecer, né? Então ele não, ele ficou em estado vegetativo. E aí, ali já tinha sido um outro degrau que eu tinha pulado grande, em termos de fé, de esperança, de estilo de vida, E é do tão que era importante. importante. Eu acho que todo mundo precisa, né? Então, nesse momento, para mim, houve uma resistência muito grande para eu tomar medicação. Eu achava que era algo que Deus podia curar, que eu não precisava tomar remédio. Então, por conta disso, eu demorei muito a melhorar, porque eu já estava, de fato, clinicamente boa, mas psicologicamente, por conta da suprarrenal, estava fragilizada, estava muito mexida. E aí, Entendi. quando eu recupero dessa situação toda, eu tenho essa conversa com essa minha madrinha, a Glória, e ela fala, olha, tá na hora de mudar, então, quem sabe não esteja na hora de você fazer coisas que você goste. Por que você não pensa em voltar para a faculdade? E aí foi uma mudança de mindset, sabe? Uma mudança de chave que teve. Puxa vida, eu falei, meu Deus do céu, vou fazer vestibular com um monte de menina nova. E a faculdade Tem que vai ter um estudar monte de aquilo tudo menina de nova. novo, Eu tenho que estudar estudar tudo de química. novo. E aí, pronto, eu fiz, entrei. Ai, que E lindo. peguei uma geração muito legal, muito boa, uma turma muito, muito boa. Fiz escola de design. Então, eu estudei todos, o primeiro ciclo, você estuda joias, design gráfico, design de moda, indumentária, design de produto, design de interiores. Eu sabia que o meu viés ia para interiores, mas a grande paixão da minha vida eram as justificativas dentro de todo esse meio. Por que a Olha, pulseira é assim? Por que a blusa é dessa forma? Por que a diagramação precisa ser completamente fora do envelope? Por que o design de interiores, enfim, hoje eu uso cinza, tanto é o novo branco, e eu gostava, na verdade, era o mundo das justificativas. Então, eu tive uma grande mentora, que foi a Regina Machado, ela foi uma professora de semiótica, que mudou o meu olhar para o belo no caos. Ela dizia, você precisa extrair. Eu acho que ela foi um instrumento de Deus ali na minha vida, dizer assim, ela me puxava como se... Não, eu posso extrair mais de você, eu posso extrair mais de você. E aí você vê aquilo como é importante a gente ter uma referência, uma mão amiga, né? Que muitas Não, vezes com certeza. vem de pessoas que você não conhece. São Com anjos, né, que certeza. passam assim na nossa São vida e anjos. E eu acho que a entendem. gente tem essa missão, né? Eu acho que assim como você com a mentoria, com o branding, com Sim. o hashtag Acorda Alice, impulsionar mulheres a sair daquele lugar que elas estão. Né? Eu tive isso, eu tive pessoas, poucas pessoas, mas eu tive pessoas que falaram, vem cá, vou te dar a mão, vamos embora. Vamos Olha embora, que vamos legal. sair desse lugar. O E mundo é aí, isso, gente. Pelo amor de Deus. Vamos estender deveria, as né? Ou tem mãos que para as ser. pessoas. E aí foi muito interessante porque eu fiz, e aí fui ainda antes da minha formação, eu fazia parte da banca de alunos para formados. Eu ainda nem estava formada, então, porque eu tive um blog que estourou muito, foi na época dos blogs, na época de que Tássia Naves começou, né? Nem existia essa geração nova, mas tinha garotas estúpidas, eu estava nesse métier delas, Tem aquela nesse It Girls, lembra?
aquela minha, a Sim, Liga sim. Anatômica, que eu adoro também. Aham, sim. E o seu Era, blog, você tinha escrevia o quê? Você falava sobre o quê no blog? o meu blog eu sempre falei sobre o design e as suas justificativas e tinha um favor de Deus muito forte que fazia eu criar mecanismos de visualização que eram quase que spoilers do que iam acontecer. Que era Uhum. interessante, eu postava diariamente, aí daqui a pouco aquilo acontecia, eu dizia, meu Deus do céu, como é que eu tive esse insight e escrevi sobre determinado assunto, daqui a pouco, um mês depois o negócio estava acontecendo. E aí, então, eu comecei a ser colaboradora do GNT, tive um crescimento, assim, dentro dessa área. Nunca imaginei trabalhar com obra cinza, de fato, trabalhar na casa das pessoas, Ô, mas Dani, eu explica comecei... para o que é obra cinza. Obra cinza é a obra mesmo, você demolir, construir, você fazer De acontecer, trás da parede, você entendeu, gente? transformar. Ah, o revestimento está ruim, vamos tirar, vamos aproveitar, vamos fazer um banheiro, vamos aproveitar, vamos fazer um nicho, vamos colocar um ralo oculto, fazer melhorias com obra, né? E aí, Uhum. então, eu, de fato, não era a minha pretensão, mas eu observei que talvez fosse uma grande oportunidade de me conectar ao meu sonho inicial. Porque no Sei. blog eu não tinha interatividade, o Instagram não existia, você não tinha chat, você não compartilhava as coisas. O blog antigamente você não compartilhava como hoje a gente faz, tanto no Pinterest quanto nos próprios blogs que têm os chats. Né? Você não tinha Uhum. Instagram, não existia nada disso. Então, você estava do outro lado da tela. Sim. E aí, é, então, eu comecei, uma pessoa ou outra, as pessoas começaram, puxa, eu queria que você fizesse minha casa, eu queria... E aí, então, essa situação começou a acontecer, eu comecei a entender que talvez fosse um propósito maior de Deus, porque, de fato, a minha primeira cliente, tete a tete, foi uma troca muito importante. Mudança de vida delas, ver a alegria delas na casa. E aquilo me trouxe... eu vi uma entrevista do Jim Carrey falando que a grande alegria dele em fazer humor era encontrar pessoas na rua que diziam: você não tem noção quando eu vi o Máscara, quando eu vi o filme tal, quanto eu rio, quanto... Então, é esse retorno. E eu comecei a sentir exatamente isso, esse retorno do cliente falar: Uhum. nossa, que alegria, meu filho não ficava em casa, passou a ficar. Sei lá, o Ah, meu gente, relacionamento com cara, meu marido melhorou porque a minha casa... E até a construção, aquela troca diária também do cliente, né? Gestão de uhum. pessoas. Deus sempre falou para mim, 3 gestões importantes que você tenha. Você com você comigo e você com o próximo. Então, eu sabia que faltava alguma coisa, uma missão maior, né? E aí, então, eu começo a fazer então mais um desvio, pega lá meu navio, desvia novamente, vira ali Como é a que você falou? manivela, É desvios de rotas. Eu adorei desvio de isso, roda. né? Porque, gente, não é um caminho reto, né? A vida é isso. Não, Você não é. De repente você está vai fazendo ali, assim. aí tem alguma coisa, você tem que pegar aquela... Nem sei o nome daquele negócio do navio, virar É e a desviar âncora, para um né? caminho. O Ah, leme, sim. né? É o Leme, é. leme. E aí, então, nossa, fez completamente sentido. Fez E o seu completamente trabalho na sentido. internet começou como? E aí, então, aí assim, o Instagram, quando ele veio, quando ele surgiu, eu às vezes esses dias eu recebi um cliente que ele falou: olha, a gente está trazendo um projeto do Felipe Stark para o Brasil, nós temos analisado seu perfil. E eu só posso fazer uma pergunta antes da gente começar?
Eu falei, não, sim, Ricardo, pode. Ele falou, por que que você não tem tantos seguidores? Porque assim, o que você faz é maravilhoso e tal, tal, tal. Aí eu até ri, né? Eu falei, não sei, eu não tenho tantos seguidores, mas eu tenho retenção. Ele falou, a gente sabe que você tem retenção. Então, assim, na verdade, o que que aconteceu? Quando o Instagram entrou, os blogs perderam a força, Uhum. porém, e até no início, eu brincava que, e fazia a hashtag mini blog. Eu brincava que era o meu mini blog, dizer, bom, eu vou ter que resignificar o Instagram. No primeiro momento, eu tive as minhas ressalvas. Eu fui, puxa vida, isso acabou com o meu trabalho. Como é que agora eu vou? Ninguém vai mais para o blog, ninguém vai ver mais o meu blog. Como é que eu vou ter que fazer com o Instagram? Só que não, aprendi a pegar aquela dificuldade, que na verdade naquele momento foi uma dificuldade, como uma grande oportunidade de crescimento. E aí eu dou um outro boost, entendeu? Que eu consegui encapsular a psicologia, a fé, o designer, a leitura das justificativas, as obras numa ferramenta só. Eu falo, gente, o cara foi genial. Ele não sabe que ele fez negócio para a Dani Sadala. Ele não fez para mais ninguém. O Instagram é da Dani. Eu peguei aquilo como uma ferramenta pensada por Deus através de uma pessoa. E Olha aí que foi lindo. muito bom, que assim, olha, coisa mais preciosa eu conhecer você sem se conhecer, a gente ter uma entrevista sem estar presente, E a troca, dividir né, Dani? É impressionante. essa Olha, troca. todas as meninas que estiveram aqui comigo, todas, 100%. Gente boa, meninas assim guerreiras, que sabe, que acolhedoras, generosas, é incrível como uma coisa atrai a outra. Aí você falou agora, né, Sim, que eles perguntaram, por que que você não tem tantos seguidores? Gente, não é sobre número, é sobre a não qualidade é, das pessoas que te cercam, né? com Isso certeza. E na verdade, o que eu quero mesmo é que quem esteja lá tenha o mesmo propósito, a mesma missão. Tem que é fazer isso, sentido para quem está lá, porque senão fica chato. Eu né? falo sobre o belo, eu falo sobre psicologia, eu falo sobre a minha fé. Eu, assim, por exemplo, se eu estou falando sobre uma cor e um determinado. Hoje mesmo eu postei que, assim, independente do caos que você está vivendo, você pode ter uma cor dentro de casa, né? Tipo, meio que quebrando paradigma, quebrando Sim. o que é natural, né? Que você assim, nossa, tá um caos E aí fora, eu não durante vou a fazer obra. pandemia, muitas pessoas durante a pandemia, muitas pessoas passaram. Ó, a Rita está dizendo que se inspira diariamente com você. Olha que maravilha. Ai, que legal, É, Rita, bom te ver aqui, preciosa. e durante a pandemia, né, Dani, muitas pessoas se dedicaram a embelezar a casa para trazer alegria, né, gente? Porque Sim, sim. a gente cuida muito do nosso interior, né? Mas o exterior é o retrato do que a gente tem dentro também. E Lógico, tem que lógico. cuidar, né? Com certeza. A nossa casa, a nossa habitação, ela é a nossa segunda casa, né? Você é a casa da sua alma, o seu corpo, o seu espírito. E você habita numa casa, né? Essa casa precisa ter uma atmosfera transformada. Todas as vezes que um arquiteto, que um designer de interiores, ele consegue interpretar a necessidade daquela casa, ele está beneficiando a vida daquela família. É Entendeu? isso. Agora Ô, uma Dani, lição, né? e você criou um curso para as pessoas Na digital? Como é que verdade, ou assim, você faz mentoria? Como é? eu faço o meu grande cliente são pessoas da minha área. São pessoas que amam Uhum. design, arquitetos, estilistas. O meu nicho, eu não fiz esse share, essa Uhum. fatia, assim, ela não foi meio que imposta para ser. Eu tenho médicos também que fazem, eu tenho nutricionistas que fazem também. Porém, foi outra questão com muito fundamento
tá? Para eu poder criar os meus mecanismos que justificassem a minha atuação. Eu li um livro chamado A Estratégia do Oceano Azul. Esse livro ele foi muito forte assim em termos de didática. No livro ele aborda, esse livro ele fala que existem dois oceanos. O Oceano Vermelho, que é o oceano da competição, sangue nos olhos, e o Oceano Azul. A inovação ele está ligado a custos baixos também. Você conseguir pegar um produto, fazer alguma coisa diferenciada com custos baixos. Cases de sucesso que aplicaram esse olhar para a inovação Gol Linhas Aéreas, o Starbucks. O Starbucks, então, é um case de sucesso muito interessante. Eles estavam perdendo o share da venda de café. E aí, então, os donos do Starbucks, que na realidade, antigamente, eles só vendiam, eles comercializavam o próprio café, eles observavam... Ô, Ju, só um minutinho. Ju, eu vou colocar o nome do livro depois para você. É o Oceano Azul, não é isso? Estratégia do Oceano Azul. Estratégia do Oceano Azul. Vou até escrever aqui, eu deixo aqui no comentário da live, tá? Tá ótimo. Então, o que ele fazia? O pessoal lá do café, eles estavam lá perdendo a fatia de venda da comercialização do café, eles se juntam e criam uma estratégia. O que a gente vai fazer para recuperar a nossa empresa? O que a gente vai fazer? E aí eles falam, não, vamos inovar. Vamos criar um ambiente em que esse ambiente vai ter uma cara de casa, um local agradável, que a internet vai ser compartilhada gratuitamente, em que quando você fizer o seu pedido, você vai ser chamado pelo seu nome. E aí eles criam o Starbucks, a cafeteria, que está aí no mundo inteiro. Então, o que eles fizeram? Eles inovaram. Eles saíram daquele lugar da competição em que eles estavam perdendo e foram para a inovação. A mentoria, ela entrou como resultado dessa prática. Isso foi um insight de Deus na minha vida, que dizia assim, eu dizia assim, toda vez que eu olhava os perfis de arquitetura e tal, eu dizia, meu Deus do céu, essa galera que está se formando, está arrasando, está muito boa. As minhas estagiárias, eu falo, meu Deus, essas meninas são muito boas. Todo mundo trabalha super bem, essa geração está maravilhosa, o pessoal trabalhando muito. Não tem como competir com essa geração. Deixa eu realmente fazer um parênteses aqui, pessoal. Quando a Dani falou que ela juntou, né, esses 3 pilares aí dela, ela, na verdade, ela nichou o segmento. Quando a gente fala de Oceano Azul e a inovação, é quando você nicha muito o seu mercado e você tem uma estratégia muito específica, sabendo muito bem quem é essa persona. Então, você não precisa espalhar tantas sementes assim, né, Dani? E aí você consegue focar e a gente acaba inovando porque pouquíssimas pessoas fazem ou nenhuma, né? Algumas, pode ser que alguém invente um negócio aí que ninguém pensou. E no caso do Starbucks que a Dani falou, eles não queriam ser mais uma cafeteria comum, eles queriam fazer parte da casa da pessoa. Eles, na verdade, nem eram uma cafeteria, eles só comercializavam café mesmo. Sim. Os sacos de café, vendiam os cafés. Eles, então, inovaram abrindo a porta para uma cafeteria física, né? Um espaço físico. Sim. E aí eles inovaram com isso e hoje eles têm, o mundo inteiro tem um Starbucks. Mas, então, a minha grande questão foi exatamente essa. Eu estou perdendo. Se eu for competir com essa galera nova que está chegando, que já sai desenhando com o pé, fazendo arquitetura com o pé, sabe? Ela desenha com o pé, pensa com a mão, faz com o olho. E eles são mais aprendidos, né? Eu acho que eles se permitem. Eu falei, não, o meu nicho... Aí eu comecei a entender que talvez eu tivesse uma qualidade que eu pudesse utilizar de forma mais assertiva e mais
significativa retribuindo com o meu colega de trabalho. E ensinando para ele mecanismos que eles não sabem. Porque, assim, essa galera muito boa também é muito técnica e acaba fazendo projeto de gaveta. Só repetir, 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 repetir. E quando você entra nesse mood da inovação, você muda o foco. É outro desvio de rota dentro da área. Você muda o foco. Tá todo mundo, assim, tanto é que... só, assim, um parêntese. Um livro também que é legal, que eu vou deixar aqui com vocês, que é o livro Negro do Estilo. É o livro da Nina Garcia. Nina Garcia, ela é uma colombiana que ela é uma editora de revista até hoje, e ela foi criada numa família em que o pai todos os dias estava vestido de branco, de linho, super arrumado, e a mãe comprava roupas e transformava as roupas. Ela não podia entrar no closet da mãe sozinha. A mãe tinha diariamente uma costureira em casa. Então, vamos lá, você vai na Zara, compra um vestido e transforma ele numa saia. E aí, de repente, só você tem a saia. Outra inovação. Então, em um determinado momento dessa minha evolução, assim, no design, Deus me levou também à leitura desse livro. E eu acho que eu fui começando a ser direcionada a andar nesse oceano azul da inovação. Eu dizia assim, todo mundo está usando relógio tal. Eu não quero esse relógio. Todo mundo está usando tie-dye. Eu não quero usar tie-dye. A não ser que o tie-dye tem que ter uma justificativa. Eu vou assumir. Não. Todo mundo está usando tie-dye. A Dani Sadala está usando tie-dye. Não, eu estou usando porque eu amei. Faz sentido para mim. Mas eu não estava indo com a manada. Todo mundo usa tie-dye. Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Com relação assim aos seus projetos e tal, você disse em algum momento que você traz a psicologia na hora de criar o projeto, enfim, e de montar a casa de uma pessoa, né? Porque tem muitos profissionais, né? Muitos designers de interiores que eles querem deixar a marca deles na casa da pessoa. E aí a minha pergunta para você como que você consegue entender o perfil dessa pessoa? Por exemplo, um tie-dye talvez jamais seria bacana na casa de um cliente seu, e aí tem gente que quer empurrar aquilo lá, um relógio de parede e tal, escultura, né? A gente vê muito assim, escultura aqui no Rio, quando um artista emplaca, todo mundo usa. Assim, a gente tem como exemplo o Romero Brito, né? Romero Brito ficou uma coisa vulgar. De tanto que ele foi vendido, hoje é cafona ter, né? É triste falar, porque ele tem uma pintura muito interessante, mas caiu em desuso. Né? Eu acho, talvez, Carol, que a psicologia, que eu digo que eu uso a favor do meu trabalho, é no trato com pessoas. Porque eu acho muito importante que a identidade delas seja mantida. Agora mesmo, por exemplo, eu não sou. Se você, Dani, como amiga, eu tenho um piso para comprar, dá uma olhada aí. Aí você me manda a fotografia do piso. Falo, Carolzinha, não usa polido. Tira o brilho. Só quem vai brilhar na sua casa é você. Entendeu? Vai refletir luz, você vai enjoar, é muito emergente. Entendeu? Só que assim, eu tive uma casa agora enorme que o cliente quis. E aí, vamos embora. Vamos correr para o abraço. Entendeu? Você... Tudo bem, vamos embora. É o que temos, é o que temos. E vamos ser felizes e vamos fazer coisas mantendo essa identidade. Só que eu tenho um papel de mentorear, de ensinar. Não é simplesmente aqui está o projeto, vai lá e executa. Eu explico, eu falo, quando então é infantil, muito interessante. As mães falam, Dani, eu adoro. As meninas contam como é que é. A tia Dani falou que vai fazer, vai pintar a parede da cor do móvel, vai fazer tipo um mimetismo, e elas vão
interagindo. Não é simplesmente só pega e faz isso. A Uhum. psicologia que eu uso é por que a gente vai fazer isso? Ah, Uhum. Dani, eu quero agora mesmo. Uma cliente falou, Dani, minha filha quer um quarto com as cores. O que eu faço? Vamos embora, vamos extrair o melhor dessa situação. Vamos, aonde que a gente pode pôr essas cores? A Uhum. psicologia é o trato, sabe? É mais Sim, o gerir pessoas. sim. E não tem jeito, na hora que a porta bater e a Dani Sadala não estiver ali, quem está morando são os clientes, é a identidade deles. É Entendeu? isso. Aí eu falo assim, é o que eu falo, olha, hoje, atualmente, Carol, eu não uso porta-retrato. Aí o cliente fala, você chega na casa do cliente, tem milhões de porta-retrato. Eu falo, porta-retrato é uma coisa íntima, é para você usar numa área íntima. Você tem uma sala de TV ou no seu quarto, uma fotografia, ou outra, você quer ter milhões, mas não na sala. Uhum. Aquilo é uma divisão que você faz. Você pode ter um ou dois, mas já tive casas de entrar com milhões de porta-retratos. Falo, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar nesse momento e falar para ela que ela vai ter que doar, Vai ter que tirar tudo, guardar a né? fotografia e doar, É, não dá. criar um Igual lugar para fazer isso. consultora de Então, imagem assim, também, né? Que quer fazer o armário, refazer o armário da pessoa. Não dá para. A gente tem que não, considerar o humano, né? Que está te é, contratando. eu sou muito conservadora no sentido assim, eu não suporto desperdício, Uhum. sabe? Eu tenho uma mentalidade muito de querer preservar o que pode ser preservado. Às Sim. vezes, por exemplo, minha mãe fala, filha, tem esse tecido aqui que era da sua avó. Se ninguém quiser, viu? Você tem alguma coisa? Tem, pode me dar. É uma toalha, é jogo americano, é guardanapo que eu faço, ou tem um cliente que vai fazer um lavabo, vamos lá, deixa eu ver se essa quantidade de tecido dá para forrar, vamos embora. Não gosto, pegou, joga fora. Entendeu? Então, assim, não é você chegar na casa do cliente e falar, tira tudo, muda tudo, vamos É, embora, porque agora a cadeira bossa não está mais na moda, é isso. porque teve um boom e todo mundo usou. Não é assim, né? Não é Não assim, é gente. assim para roupa, não é assim para nenhuma situação. É A isso. gente não está podendo para isso. Eu acho que a gente tem que saber, né? Ter um Uhum. armário enxuto, ter também a casa. Hoje a minha casa é muito mais minimalista, tem poucas coisas, mas Uhum. pontuais, É isso. importantes e que tenham significado. Eu falo, você quer ter Menos é uma. mais, sempre, sempre. Fica fácil de manter. Eu amo estante, na minha sala eu tenho uma estante, tem ali os elementos, você vai viajar, quando você entra num lugar, você quer, eu sempre falo, quer ter então um monte de coisa? Quando você entra num lugar, cria uma história, Uhum. entendeu? Então eu acho que essa psicologia, ela entra nessa mudança de mindset do cliente. Ele fala, ai, que legal, eu tenho uma história para contar. Eu falei, cria uma história, porque senão você vai sentar na mesa do restaurante e vai ficar olhando o celular. Cria um assunto para contar, Muito legal, muito legal. entendeu? Ô, Então, Dani, olha só, deixa eu te falar. Já estamos 45 minutos de live, viu, dona Dani? Maravilhosa, cheia de histórias riquíssimas para partilhar com a gente. Mas antes da gente começar a se despedir, eu acho assim que a história mais rica que você tem e que te tornou a profissional maravilhosa que você é hoje é, são essas transformações que você passou, essas mudanças de rotas aí. E aí eu queria que você, Dani, desse uma dica para as pessoas que estão se sentindo perdidas, que estão com medo de se lançar em outras oportunidades, de sair da zona de conforto. Então, eu queria ouvir de você, que é uma pessoa que já passou por tantas mudanças e que tem tanta coragem, que está aqui com a sua empatia maravilhosa, vulnerabilidade. energia maravilhosa. Fala um pouquinho para a gente, dá uma dica aí para quem está passando por esse momento. Então, Carol, se eu tivesse que falar para quem está passando por esse momento, eu ia dizer assim: basta cada dia o seu mal. Você pode Ai, criar, planejar a longo prazo, mas vive o seu dia. Porque quando você retrata isso de uma forma assim, puxa vida, eu vou
fazer um desvio de rota, tem que entrar para a faculdade, são 5 anos que eu vou fazer, e até que eu comece a trabalhar, e até que não sei o que você não vai fazer. O tempo vai passar do mesmo jeito. Então, é criar foco, e o basta cada dia o seu mal, não está dizendo que os dias vão ser maus, assim. Está dizendo que as adversidades vão ter diariamente. O sol vai se pôr, a chuva virá, a lua chegará e você vai estar ali plantando naquele dia. Faça hoje. Faz lá pequenas coisas. Seja fiel no pouco. Ah, eu tenho que estudar para passar. Então eu vou fazer hoje. Não tenta criar um mecanismo assim de você resolver o mundo e a sua vida rapidamente em um dia. Né? Então, usar o dia, criar uma agenda, ter uma estratégia assim voltada para, vamos lá, eu preciso, eu estou no momento de depressão, eu estou no momento que eu preciso fazer um desvio de rota, eu não estou feliz fazendo. Dani, o que eu faço primeiro? Pergunta a Deus o que você precisa fazer, qual é a porta que você tem que abrir. Pede a Ele sabedoria para você ser direcionado nesse caminho, porque não é à toa que a gente está aqui, a gente tem uma missão, e é muito mais valiosa a vida quando você entende qual é a sua missão. Ela tem muito mais sentido. Eu posso ter certeza que você é uma Carol depois do hashtag Alice Acorda, Alice. Acorda, Alice, Totalmente. do que antes. Então, assim, é maravilhoso. Então, eu acho que eu falaria isso, né? Basta cada dia o seu mal. Não faz previsões muito extensas, porque a gente não dá conta, a gente se frustra. Só Tenta traz criar uma ansiedade. agenda. Sabe uma coisa que para mim, é só para a gente fechar, que tem uma relevância muito grande? É assim, Deus criou o mundo em 6 dias. Com a potência que ele tinha, ou que ele tem, naquela ocasião, lá, há 2000 anos atrás, ele poderia ter feito tudo num dia só. Ele fez tudo gradativamente. Então, ele dividiu. Um dia ele criou o sol, outro dia ele separou a terra seca da área molhada, separou o mar da terra. Outro dia ele fez os animais. E ele ia para o tempo dele lá e ficava reservado de esperar o dia seguinte. E no 7º dia ele descansou. É a maior prova para a gente que basta cada dia o seu mal. Que eu preciso, de fato, dar tempo para realizar as coisas e descansar e aproveitar isso. Né? É isso. E aí eu gosto dessa matemática aí. Que tem muito a ver com isso que você está dizendo, é um poema que eu amo, é de um grego, o nome do poema é Ítaca. E a moral da história é justamente essa, né? A gente tem que parar um pouco de pensar e criar expectativas só na ilha e curtir o caminho até ela, né? Porque é isso. Muito bom, muito bom. O caminho são as rotas perdidas, as novas histórias, as portas que se abrem e o que você fecham. As que se fecham e que a gente tem que aprender a agradecer o tempo que elas estiveram ali e vamos partir para outras. Isso que você falou, o dia de hoje é sagrado, gente. Amanhã a gente não sabe. Vamos aproveitar. Dani, maravilhosa, adorei. Obrigada por ter entrado em contato nas mensagens. Um prazer ter te conhecido. Eu queria que você contasse um pouco para as pessoas como que elas podem entrar em contato no seu perfil, se você está lançando alguma coisa. Fala aí do seu trabalho para a gente. Então, lançando alguma coisa, tem cursos saindo do forno, tem produtos também novos. Pode entrar no meu perfil, Dani Sadala Design. Arroba, qual seria? Dani Sadala Design. Que lindo. Gente, Dani Sadala Design, vou deixar marcado também. Vou compartilhar os seus stories em minha homenagem. Muito obrigada, adorei, lindíssimo. Eu falei, gente, que bom gosto. Ai, que delícia. Conta comigo, Carol. Eu sei que você está no Rio, a gente vai se ver. Vamos marcar um café. Tá certo, vamos sim, Dani. Beijo, gente. Depois eu quero saber dessa história do passaporte feminino, hein? Depois conta isso, que isso é uma coisa bem legal. O passaporte feminino está acabando agora, o Japão, mas já vai ter outra temporada.
Muito bom. Prazer Tá enorme. bom? Beijão, gente. Obrigada a todo mundo que está Obrigada. aqui. O pessoal comentou, olha, deixa eu falar rapidinho, Dani, para você saber quem está aqui, ó. Rose Sadala Curvelo mandou beijo. A Jéssica maravilhosa está sempre aqui. Helena. Ju Cavalcante participou a beça. Fernandes, Maria Lara. Gente, muito obrigada a todo mundo que estava aqui, tá bom? Beijo. Até a próxima quarta. Próxima quarta não, gente. Próxima Acordalice vai ser quinta-feira, porque eu vou ter um evento, não vou poder fazer, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.